Olá, sejam bem-vindos a esta entrevista. Eu sou a Cleusa e hoje nós iremos conhecer um jovem que tem impactado esta geração, um jovem que tem impactado vidas através das suas palavras cheias de verdade, as suas palavras que carregam muita unção. Então, não se esqueça de se inscrever neste canal, deixar um joinha e vamos ao vídeo. Seja bem-vindo, Dauto Zondani. Então, muito obrigado. Eu estou bem, graças a Deus, e agradeço bastante por mais uma oportunidade de estar aqui para podermos conversar. Muito obrigada. E dando início à nossa entrevista, nós gostaríamos de saber mais de Dauto Zondani. Gostaríamos de saber mais de Dauto Zondani fora dos livros, fora das canetas e papéis. Nós gostaríamos mais de saber de Dauto Zondani neste contexto. Ok, dizer que eu sou um jovem moçambicano, natural da cidade de Tete, tenho 23 anos de idade, sou formado em gestão financeira, no nível médio. Atualmente estou a fazer a licenciatura do mesmo curso. Estou a fazer licenciatura em gestão financeira no Instituto Superior e Monitor. Também sou um jovem pregador, sou cristão na Igreja Missão Fé Apostólica e amo escrever. Ok. Yeah. Muito obrigada. Agora nós podemos entender o motivo de ser um escritor na área cristã, né? De livros gospels, de livros que estão focados a palavra de Deus, que livros que estão focados a incentivar a juventude a viver no centro da vontade de Deus. Então, nós queremos saber como começou a sua jornada cristã. Bom, a minha jornada cristã, na verdade, iniciou na escola secundária de Tete, quando eu estava a fazer 11ª classe, no ano 2018, especificadamente no dia 10 de fevereiro. Uau! E aí eu converti na escola secundária de Tete. Lembro-me na altura, há uma colega de nome Custódia, ela sempre pregava na turma, né? Partilhava a palavra de Deus para os colegas. Eu sentava mesmo em frente dela. Uma vez, enquanto ela estava a pregar para uma outra colega, eu estava a acompanhar a pregação, mas estava um pouco assim, estava a ignorar a mensagem, né? Mas, bom, aconteceu um milagre e eu acabei aceitando a mensagem e ela convidou-me para a igreja dela. Mas infelizmente não foi possível nós nos avistarmos no domingo por conta de comunicação, porque eu estava com problemas de comunicação na altura, estava com problemas do próprio telefone. Mas no mesmo domingo que eu tinha que sair com ela junto para a igreja, o meu tio acabou me convidando e desde lá até cá estou mesmo nessa jornada cristã. Ok, muito bom. Nós gostaríamos de saber também em que momento você percebeu que Deus te chamava para escrever livros? Em que momento que percebeu que esta era a vontade de Deus para si estar escrevendo livros? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: tudo está interligado, assim posso dizer, com a minha conversão. Na verdade, antes de eu converter, nunca tive um desejo, nunca tive uma paixão pela escrita, nunca tive um tempo, não me lembro de eu ter tido um tempo sentar e escrever, não me lembro, exceto o trabalho da escola. Ok, então não tinha uma paixão com a escrita, mas a conversão é que despertou isto. Certo. Logo que eu converti, nasceu em um desejo de escrever. A princípio, como que tudo isso começou? Eu acompanhava ministrações de alguns homens de Deus no YouTube. Eu sempre tive aquela impulsão, né, de fazer anotações. Ok. Eu sempre fazia anotações das mensagens, mesmo quando o meu pastor pregava na igreja e por aí, aquelas coisas que Deus me ensinava de maneira pessoal, eu fazia anotações. Isso tudo começou no ano 2018, logo que eu converti. Desde o 2018 até o 2019, 20 e 21,
De tanto eu ter muitas anotações, muitas coisas anotadas, eu até no ano 2021 fiz o lançamento de um e-book com o título Minhas Anotações. Foi um livro que teve sucesso, né? Porque houve muitos testemunhos, as pessoas ficaram impactadas. Até hoje ainda recebo um feedback de pessoas, dizendo que o livro está abençoado. Então na verdade, eu tive essa confirmação de que tenho uma vocação, assim posso dizer, para a escrita, desde os meus primeiros dias de conversão. Eu não sou muito de compartilhar experiências divinas, aquelas coisas de visões, de sonhos e por aí, mas eu lembro-me, eu sempre tive visões com livros, visões e sonhos com livros, e muitas das vezes as visões com os livros, nas visões eu via livros. Às vezes via livros sendo folheados e por aí, mas na altura eu não entendia. As visões eram frequentes, aconteciam. Eu tinha as visões mesmo quando eu estava a orar sozinho no quarto, eu tinha visões mesmo quando eu estava na igreja a orar, assim como eu tinha as visões mesmo antes de dormir. Logo que eu fechava as minhas vistas, era como se eu estivesse a assistir, como se eu estivesse a ver numa TV, livros a serem folheados e por aí. Mas para mim, eu não tinha muita aquela inclinação, tipo, eu poderia chegar no nível, né, de ter um livro físico. Mas uma das experiências que eu tive que eu uso como base de confirmação de que eu tenho uma vocação para escrever, ou mesmo é a vontade de Deus que eu possa escrever, publicar os livros. No ano 2024, antes de lançar a minha primeira obra, A Influência do Espírito Santo, lembro-me, estávamos a orar na igreja reformada no período das 15, com o departamento de intercessão, estávamos a orar e o Senhor apareceu-me em visões. Ele mostrou-me muitas coisas que eu não quero entrar em detalhes. Mas uma das coisas que eu não me esqueço naquela aparição do Senhor é que ele disse-me algo. Ele disse-me: Dalton, escreva tudo o que eu te ensino. Então, desde lá até cá, é como se eu estou ciente daquilo que Deus quer com que eu possa fazer em relação à escrita. Que o meu escrever não é simplesmente um desejo natural, mas é algo que foi divinamente implantado. Exatamente, um propósito divino de Deus. Certo. Uau, muito bom. Extraordinário o que aconteceu. Sabendo que em tudo, mesmo que Deus tenha nos ordenado, temos desafios, muitos desafios, mas nós gostaríamos de saber quais foram os desafios que teve enquanto escrevia os livros, desde o primeiro livro até este. Ok. Na verdade, como disse, né, desafios não existem. Okay. Alguém num certo lugar disse o seguinte: problemas existem em todos os lugares. Okay. Realmente estamos com um escritor. Na verdade, um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado como escritor é que eu me deparo com ele, eu mesmo, o medo. Ok. O medo em que sentido? O medo mais no sentido de as pessoas consumirem o material que eu estou a produzir. Em outras palavras, às vezes eu tenho tido aquele medo de... O medo não consiste em as pessoas não adquirirem os livros, ou mesmo das pessoas não acharem que isso é importante. Por aí. O medo está mais... as pessoas assim vão ter que ler os livros que eu escrevo. Eles saberam das minhas ideias, daquilo que eu penso. Aí está. Porque de alguma forma, com os livros eu revelo a minha identidade. Realmente. Os livros de alguma forma falam quem é Dalton. Porque nos livros também eu coloco algumas experiências pessoais, alguns pensamentos meus. Então, de alguma forma, eu estou me expor ao mundo, estou me expor às pessoas. Então, esse é um dos medos, assim vou só dizer, né? Que algumas vezes eu fico, mas sabe, vamos puxar. Muito obrigada. E a sua primeira obra foi A Influência do Espírito Santo, né? Sim. E nós queremos saber mais deste livro. O que te inspirou a escrever A Influência do Espírito Santo?
Para a escrita do livro, a influência do Espírito Santo, que é mesmo este. Ok. Yeah. Acho que pode mostrar. Yeah, é mesmo este é o livro, a influência do Espírito Santo. Para escrever este livro, na verdade, o que me incentivou para escrever este livro foi a presença do Espírito Santo em mim, os efeitos da presença do Espírito Santo em mim. Eu, desde a minha conversão até hoje, assim posso dizer, tenho tido um dia a dia onde sempre dou prioridade ao Espírito Santo. Em outras palavras, eu aprendi a dar prioridade ao Espírito Santo em todas as coisas que dizem respeito à minha vida. Então, nos meus primeiros dias de conversão, eu sempre fui aquele cristão de procurar saber o que o Espírito Santo quer para que eu possa fazer agora. Nessa situação onde eu estou, nesse desafio onde eu estou, qual é o pensamento do Espírito Santo? Então, eu vendo os efeitos do Espírito Santo, vendo o quanto o Espírito Santo é poderoso na vida de um cristão, eu senti a necessidade, um impulso dentro de mim de que eu tinha que revelar isso ao mundo, de que o Espírito Santo é mais do que aquilo que nós imaginamos. Porque o que acontece, nós temos, a maior parte dos cristãos, eles têm uma imagem errada acerca do Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, muitas das vezes nós conseguimos, o que aparece nos nossos pensamentos são línguas estranhas. Ok. Quando falamos do Espírito Santo, o que aparece muitas das vezes nos nossos pensamentos são arrepios. Yeah, nós já rebolar por aí. Mas o Espírito Santo é mais do que isso. O Espírito Santo é um conselheiro, o Espírito Santo é um protetor, é um consolador. O Espírito Santo é um presente de Deus para a nossa vida. Na verdade, é impossível ser um cristão sem o Espírito Santo. O que confirma, na verdade, que nós somos cristãos é a presença do Espírito Santo em nós. Então, eu reparando nos efeitos do Espírito Santo na minha vida, eu achei que, na verdade, eu tinha que falar sobre a influência dele, como que ele trabalha, como que ele opera no cristão. Exatamente. Essa foi uma das coisas que me inspirou para poder escrever este livro. Sim, sim. Tem uma informação que o livro não foi tanto assim vendido como imaginou. Então, mesmo com poucas vendas, o que essa obra representou para você? Bom, para mim, essa obra representou uma grande conquista, um início de uma carreira. Hoje, Dalton é reconhecido como escritor por conta desta obra. Então, por mais que não teve um bom fluxo nas vendas, para mim esta obra foi um ponto de início de uma jornada. É como se eu me senti a dar passos no plano original de Deus para a minha vida. Para mim esta obra foi como se fosse, eu estou a dizer que eu realmente existo nesta terra. Porque a viver o propósito de Deus. A viver o propósito de Deus. Porque não vivendo o propósito de Deus, não estamos vivendo ainda. Aí está. Ok, Yeah. O que nós temos que entender, eu vou deixar aqui um detalhe. O que nós temos que entender é o seguinte: o sucesso na vida tem várias definições. Ou por outra, existem definições de sucesso. Okay. Dentre todas as definições que nós podemos dar ao sucesso, existe uma definição que é mãe do sucesso. O sucesso original não consiste simplesmente em nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos conforme nós traçamos. Um sucesso verdadeiro nesta vida é nós cumprirmos com o plano de Deus para a nossa vida. A única pessoa bem-sucedida na vida hoje, ou por outra, a única pessoa que está em sucesso, ou está mesmo, assim posso dizer, a única pessoa que está bem-sucedida na vida hoje é aquela pessoa que está no centro da vontade de Deus para a vida dele. Aquela pessoa que está a fazer originalmente aquilo que Deus quer. Então, eu, com este livro, me senti a dar passos no propósito de Deus para a minha vida. Senti como se, estou mesmo a cumprir com aquilo que Deus quer com que eu possa fazer. Exatamente. Então, mesmo sem
sem as vendas como havia imaginado, não terem fluído tanto, só o simples fato de estar fazendo a vontade de Deus, isso te alegrou imenso. Muito, isso me alegrou bastante. Muito bem. Então, com este livro, assim como disse que antes dos 2 livros, escreveu algo, né? Sim. Desculpa, poderia repetir o que era? Eu escrevi para um e-book intitulado Minhas Anotações. Um e-book, Sim. Minhas Anotações. Minhas Disse Anotações. que teve muitos testemunhos com isto. Sim. Então, como teve os testemunhos com aqueles, nós gostaríamos de saber se com este, que é a influência do Espírito Santo, imagino que teve mais testemunhos do que este pequeno e-book. Então, gostaria de que nos contasse pelo menos um dos mais impactantes testemunhos que alguém contou. Mas até que não pode ser apenas um, nem pode contar mais. Ok. Na verdade, esta obra, a influência do Espírito Santo, talvez, porque foi mesmo no formato físico, né? Nós temos aqui o formato físico. Houve vários testemunhos. A maior parte dos irmãos testemunharam que testemunham que todas as vezes que eles leem este livro, sentem-se como se estivessem num culto. Uau! Okay? Uau. Alguns dizem que fica como se estamos a ver o irmão Dalton a ministrar. Lembro-me alguém que já em Songo mandou-me uma mensagem, disse-me que eu agradeço bastante por esta obra, porque nós fomos abençoados, nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Lembro-me também a um irmão que disse o seguinte, que todas as vezes que eu leio este livro, eu sinto um impulso dentro de mim, uma vontade muito forte de orar. Então, para mim, quando eu ouço essas coisas, fico fortalecido. Já fico muito fortalecido. Há muitos testemunhos, muitas pessoas experimentaram a manifestação do Espírito Santo em diversas maneiras. Algumas pessoas testemunham de que experimentaram uma transformação na maneira de pensar. Os pensamentos mudaram sobre um e outro aspecto relacionado à vida. Muito bom. É a prova de que este realmente era um propósito de Deus. Deus está fazendo várias coisas através simplesmente de palavras. Certo. Então, que lição que o Espírito Santo te ensinou através daquele processo de escrever o livro? Ok. Na verdade, por mim, particularmente, foi uma experiência única. Por ser alguém que está a transmitir o conhecimento de Deus, numa primeira fase eu me senti especial. Okay? Me senti especial porque, sabe, uma das coisas mais boas na vida é servir a Deus. Realmente. Se nós servimos a Deus de maneira genuína e há testemunhos de que, na verdade, as pessoas estão sendo transformadas, isso é algo uau, excelente, algo brilhante. Okay? O Espírito Santo, por meio deste processo, ele ensinou-me a seguir diligentemente aquilo que ele diz. Ensinou-me a seguir em detalhes tudo o que ele diz. Porque, algumas vezes, quando nós temos um desejo muito, muito forte, é um certo objetivo, nós acabamos nos desviando. Nós podemos estar certos em termos de um plano, nós podemos estar certos em termos de um sonho, nós podemos estar certos em um determinado objetivo a alcançar, mas se nós não sabermos como caminhar para alcançar aquele objetivo, podemos encontrar resultados errados. Podemos ter uma vida frustrada, podemos ser pessoas que são depressivas, podemos nos tornar depressivos e por aí. Então, o Espírito Santo, por meio de todo este processo, ensinou-me a seguir detalhadamente a voz dele, o que ele diz. Ele ensinou-me tudo isso, porque algumas vezes, sabe, como eu vinha dizendo, algumas vezes, porque nós temos um lugar a chegar. É como quem diz, eu estou com fome e eu preciso comer, ok? Eu preciso comer, então eu tenho que cozinhar, tenho que fazer isso, mais aquilo. Mas, já ver, né? Porque nós temos um objetivo a alcançar.
a nossa mente algumas vezes fica tão presa no objetivo a alcançar que acabamos perdendo o verdadeiro foco. Em outras palavras, acabamos fazendo coisas desnecessárias. Existem certas coisas que nós devemos fazer porque nós temos um objetivo a alcançar. Exatamente. E existem certas coisas que nós não devemos fazer porque nós temos um objetivo a alcançar. Exatamente. Então, algumas vezes, porque nós temos um objetivo a alcançar, fazemos coisas que não são. Ok. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós devemos aprender a seguir o Espírito Santo em detalhes. Ok. Nós temos que aprender a seguir o Espírito Santo, as instruções que o Espírito Santo nos dá em todos os detalhes. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo neste processo. Ok. Sim, sim. Se quer saber mais deste livro, de como ouvir o Espírito Santo, assim como ele está falando, é só adquirir o livro A Influência do Espírito Santo e vai encontrar tudo lá. Agora iremos falar sobre o atual livro, A Vontade de Deus. Como nasceu a ideia de escrever A Vontade de Deus? Uau! Para escrever o livro A Vontade de Deus, na verdade, eu tive uma experiência que é o que muitas das vezes me energiza, né, assim posso dizer, para eu poder partilhar, fazer o lançamento desta obra. Lembro-me que no dia 16 de junho do ano 2024, isto é, do ano passado, enquanto estava no meu quarto, né, a descansar, surgiram-me pensamentos. Eu posso dizer que foi mesmo o Espírito Santo, ok? E naqueles pensamentos eu dizia o seguinte: é possível conhecer a vontade de Deus em todas as coisas. Para uma outra pessoa pode parecer algo simples, né? Pode parecer algo, um detalhe simples, uma palavra simples, mas aquilo me cativou-me bastante, ao ponto de eu não conseguir ficar em paz no meu interior. Ok? Aquela frase, aquela voz em meus pensamentos é como se repetia cada vez mais. Algo incomodava. Algo incomodava dentro de mim, ao ponto de eu não conseguir dormir. Não conseguindo dormir, eu tive que abrir a Bíblia e cheguei no livro de Efésios. Quando cheguei no livro de Efésios, no capítulo 5, logo no verso, partindo do verso 12 até o verso 18, nós temos um verso aí que diz que nós temos que procurar conhecer a vontade de Deus. Uau. Então, eu sentindo-me cativado com aquele pensamento, sentindo-me incomodado com aquele pensamento, eu decidi iniciar com uma série de mensagens intitulada A Vontade de Deus. E eu partilhei esta série de mensagens. 5 minutos. Ok. Eu partilhei esta série de mensagens em 31 episódios, né? Em 30 fases ou partes, assim posso dizer, partindo mesmo do dia 17 de junho até terminei a série no mês de julho. Então foi mais ou menos assim que eu comecei a escrever, ou escrevi o livro A Vontade de Deus. Muito obrigada. E qual é a principal mensagem que o leitor encontrará neste livro? A mensagem mais marcante? Ok. Eu posso resumir a mensagem deste livro, no subtítulo, ou por outra. Posso resumir a mensagem do livro dizendo o seguinte, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ok. Porque isso está mesmo anexado em todos os capítulos. Uau. Muito obrigada. Qual é a diferença entre viver a influência, em viver sob a influência do Espírito Santo e segundo a vontade, e viver segundo a vontade de Deus? Ok. A diferença que existe entre viver sob a influência do Espírito Santo e viver na vontade de Deus é a seguinte: viver sob a influência do Espírito Santo é ser impulsionado para fazer uma determinada coisa. É o que está escrito em Mateus 1.
Desculpa, em Mateus 4:1. O Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para jejuar por 40 dias e 40 noites. Aquela não foi uma ação que foi o próprio Jesus que deu origem, ou por outra, não foi Jesus que decidiu que eu tenho que ir jejuar 40 dias, 40 noites. Ele foi influenciado, ele foi impulsionado, ele foi guiado para lá. Então, viver sob ou viver debaixo da influência do Espírito Santo é viver sobre impulsos, ok? É como se o Espírito Santo nos agita para nós fazermos uma determinada coisa. Ok. Num certo momento. Num certo momento. Certo. Agora, viver na vontade de Deus é algo que tem a ver com nós mesmos. É algo que tem a ver com as nossas decisões, com os nossos pensamentos, com os nossos planos. É nós incorporarmos os pensamentos de Deus em nossos pensamentos, os planos de Deus nos nossos planos e a visão de Deus na nossa visão. Porque quando nós falamos da vontade de Deus, em outras palavras, nós estamos a falar dos pensamentos de Deus, dos planos de Deus, da visão de Deus sobre uma determinada pessoa, uma determinada situação ou um determinado lugar. Ok. Sim. E acredita que é possível conhecer plenamente a vontade de Deus nas nossas vidas? Sim, é possível. É possível nós conhecermos a vontade de Deus em tudo o que diz respeito à vida. Porque existe sempre um pensamento que Deus tem em tudo que diz respeito à vida. Não há nenhuma área da vida, não há nenhuma área da nossa vida onde Deus não tem uma palavra. Não há nenhuma área da nossa vida onde Deus não tem um pensamento. Não há nenhuma área da nossa vida onde Deus não tem algo a dizer. Não há nenhuma área. Então nós podemos conhecer a vontade de Deus em tudo que diz respeito à nossa vida. Nós podemos conhecer a vontade de Deus no nosso casamento, na nossa escola, no nosso trabalho, em tudo que diz respeito à nossa vida. Nós podemos saber o que Deus está a pensar, o que Deus diz em tudo que diz respeito à nossa vida. Então temos que ver Deus como o nosso maior conselheiro. Certo. Ver Deus como tudo nas nossas vidas. Colocar Deus em tudo nas nossas vidas. Sim. Uau. Porque o que acontece algumas vezes é nós podemos ser cristãos, mas não ter a nossa vida no centro da vontade de Deus. Poxa. É possível ser cristão, mas a nossa vida não estar completamente, inteiramente, de maneira integral na vontade de Deus. É possível estarmos na vontade de Deus nas nossas finanças, mas não estarmos na vontade de Deus na nossa saúde. É possível estarmos na vontade de Deus na nossa vida sentimental, mas na nossa vida profissional não estarmos na vontade de Deus. É possível. Só há esta necessidade de nós como cristãos, nós como caçadores de Deus, assim você dizer, como filhos de Deus, procurarmos estar na vontade de Deus em tudo o que diz respeito na nossa vida, em tudo. Ok. Uau. Sim. Existe alguma experiência pessoal que está refletida neste livro? Algo pessoal dentro deste livro? Sim. Na verdade, esse é um dos livros em que eu coloquei muitas experiências pessoais. Ok. Eu acabei optando por este caminho porque para poder, como posso dizer, eu tive que contar alguns testemunhos pessoais, colocar algumas experiências pessoais para dar ênfase à vontade de Deus, para tornar a vontade de Deus mais clara para os leitores. Ok. Uma das experiências que eu coloquei neste livro foi mesmo a visão que eu tive na Igreja Reformada, isso aqui eu já disse aqui. Uma outra experiência foi mesmo algo que aconteceu lá na minha igreja. Eu coloquei muitas experiências, muito mais no capítulo 2, onde eu falo sobre como conhecer a vontade de Deus, que eu entro em detalhes sobre sonhos, visões e por aí. Há muitas experiências pessoais. Uau. Sim. E na sua vontade, na sua visão, é algo que
acredita que impede os jovens de viver a vontade de Deus? Sim. Existem muitas coisas que impedem os jovens a viverem no centro da vontade de Deus. E uma das coisas que impede muitos jovens, inclusive jovens cristãos, viverem no centro da vontade de Deus é mesmo a modernidade, o mundo atual. Porque hoje estamos a viver em tempos onde o pecado já é estilo, né? Posso dizer assim. Estamos a viver em tempos onde nós aplaudimos o quê? O pecado, nós aplaudimos comportamentos errados, nós aplaudimos uma vida desorganizada. Então, essa é uma das coisas que faz com que muitas pessoas ou muitos jovens não vivam no centro da vontade de quê? De Deus. Por exemplo, há jovens cristãos, assim posso dizer, há jovens cristãos que estão na igreja, outros já são pregadores, outros já são obreiros, posso assim dizer, obreiros e por aí. Mas fora do altar, fora da igreja, o estilo de vida é outro. Em outras palavras, o que eles pregam é diferente daquilo que eles vivem, a maneira como eles vivem diariamente. Nós podemos ter uma vida diferente daquela que Deus queria para nós, por meio da maneira como nós vivemos diariamente. Em outras palavras, nós podemos sair do centro da vontade de Deus para a nossa vida a partir da maneira como nós vivemos diariamente, como nós pensamos, como nós falamos, como nós reagimos a circunstâncias e situações da vida. Então, essa tem sido uma das coisas que tem levado muitos jovens a não viverem no centro da vontade de Deus, a modernidade. Porque estamos a viver em tempos onde coisas erradas estão na moda, comportamentos errados estão na moda. Comportamentos que de alguma forma trazem dor, machucam outras pessoas, estão na moda. Já é estilo. Fazer uma coisa errada a alguém, roubar ou fazer uma coisa do gênero está na moda. Então, tem sido uma das coisas que tem levado muitos jovens, não só cristãos, muitos jovens, a não viver no centro da vontade de Deus. Sendo assim, na sua visão, como que acha que este livro poderia transformar a vida espiritual de alguém? Eu posso dizer o seguinte: a verdadeira transformação espiritual ou uma verdadeira edificação espiritual consiste em nós permanecermos no centro da vontade de Deus em tudo. Eu, por outra, estou a dizer o seguinte: por intermédio desta obra, muitas pessoas serão transformadas. Em que sentido? Haverá um realinhamento, ok? Haverá um realinhamento espiritual que consistirá em as pessoas estarem posicionadas no lugar certo. As pessoas estarão no lugar certo. Quando eu digo lugar certo, não é uma questão de estar em Matiz ou estar em Xangai, por aí. Eu estou a dizer as pessoas serem transformadas na maneira de pensar, reparar uma por outra, encararem a vida de uma outra maneira. Certo. Eu acredito que por intermédio desta obra, muitas pessoas serão transformadas, muitas vidas serão transformadas de maneira tremenda e haverá grandes testemunhos. Amém. E qual foi o momento mais marcante da escrita? Algo que te fez chorar ou parar? Na verdade, uma das coisas que me marcou ao escrever esta obra foi mesmo o momento da revisão da obra, quando eu enviei a obra para o revisor, né, que é o doutor João Morriro. Eu escrevi o livro uma primeira fase, onde tinha uma média de 5 capítulos. E ele, quando fez a primeira revisão, ele mandou-me, ele deixou algumas recomendações, algumas coisas que eu tinha que melhorar. Então, quando eu reparei nas recomendações e reparei nos 5 capítulos, senti como se existe algo que eu estava a esconder, como se eu não falei tudo que eu tinha que falar. Então, foi algo que me deixou muito tempo pensativo, porque eu estava duvidoso
sobre certos assuntos que eu tinha que colocar no livro. Porque é aquele medo que eu disse. De se expor. Mas depois daí eu tive que pegar novamente o livro e aumentei uma média de três capítulos no livro. Essa foi uma das fases Mais que... 3 dos 5, então ficaram 8. 8 capítulos, sim. Quais são os seus próximos passos como escritor cristão? Como um escritor cristão, os meus próximos passos, na verdade eu estou a desenvolver um projeto intitulado Realidades Espirituais. É um projeto que visa a trabalhar no sentido da expansão da palavra de Deus. É um projeto que eu estou a trabalhar para que mensalmente haja uma distribuição de devocionários no formato físico. Ok. Sim. É um projeto que eu tenho e eu estou a trabalhar no sentido de materializar este projeto. Até então, estou numa fase de formalização do projeto, do registro do próprio projeto. Esses são planos futuros, né? São planos futuros, de modo a expandir a mensagem de Deus, expandir a palavra de Deus e por aí. E quais as suas expectativas em relação ao livro, né? Quais são as suas expectativas aos que estarão a ler a sua obra? Eles Sim. irão receber a sua obra e ler. E quais são as suas expectativas? O que você espera que aconteça com esses leitores? Bom, eu, em particular, eu espero que haja uma transformação, assim como nós estávamos a falar aqui. Eu espero que haja uma transformação, que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas conheçam realmente a vontade de Deus para a vida delas. Porque, reparando no tema central do livro, que é a vontade de Deus, as pessoas devem conhecer realmente qual é a vontade de Deus para a vida delas. Então, essa é a minha maior expectativa, esse é o meu maior desejo, que as pessoas tenham a revelação da vontade de Deus para a vida delas, porque nós estamos a viver em tempos maus, em tempos difíceis, em tempos onde as coisas são muito apertadas. Então, há esta necessidade das pessoas conhecerem qual é a vontade de Deus, o que Deus quer que nós possamos fazer. Porque existe uma expectativa que Deus tem para todos nós. Há coisas que Deus espera que nós possamos fazer. Existe uma expectativa que Deus tem para todo cristão, para toda pessoa que está aqui na Terra. Então, se as pessoas conhecerem qual é a vontade de Deus de alguma forma, isso me fará eu sentir-me satisfeito. Realmente. Yeah. E se pudesse resumir este livro em uma palavra profética, qual seria? Resumir o livro numa palavra profética, acho que seria o mesmo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ok. Bem, muito obrigada. Que palavra final você deixaria para quem ainda está indeciso se deve ler o livro ou não? Para os indecisos, que palavra deixaria para eles? Ok, para os que estão indecisos, posso dizer o seguinte: procurem adquirir a obra, porque esta obra, de maneira integral, fala sobre a vontade de Deus, fala sobre como conhecer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. Então, não estejam indecisos. Procurem conhecer, adquirir esta obra. E até então estamos numa fase promocional. A obra está a 600 meticais. Então, depois do lançamento, a obra estará a 900 meticais. Só aproveitar nesta fase promocional, adquirir a obra por 600 meticais, porque depois do lançamento estará a 900 meticais. Desconto de aproximadamente 30%. Então, adquira já. E, para finalizar, qual a sua oração hoje relacionada a esta obra? A esta obra? A minha oração em relação a esta obra é para que todos os que vão adquirir esta obra, o Espírito Santo abra a mente deles,
o coração deles, para que possam entender verdadeiramente qual é a vontade de Deus. E eu oro também para que esta obra alcance mais vidas, mais pessoas sejam alcançadas por meio deste, sejam alcançadas com este conhecimento. Essa é a minha oração. Que as pessoas conheçam, os leitores conheçam verdadeiramente a vontade de Deus e que este conhecimento chegue até os confins da terra. Bom, Sim. então, muito obrigada, Dalton. Muito obrigada por se expressar aqui. E para os que estão nos ouvindo, para aqueles que chegaram até aqui, não se esqueça de adquirir o seu livro, não se esqueça de adquirir este grande livro e responder à oração dele, de ser alcançado por este livro e a sua vida ser transformada. Então, muito obrigada.